Olá, amigos, sejam todos bem-vindos. Sou Yanara Rodrigues e esse é o canal Fênix de Informação. A decisão do STF, Supremo Tribunal Federal, que considerou constitucional medidas como a apreensão da Carteira Nacional de Habilitação para assegurar o cumprimento de ordens judiciais, ligou o alerta e suscitou dúvidas em inadimplentes. A norma também permite ao juiz a aplicação da suspensão do direito de dirigir, a apreensão de passaporte e a proibição de participação em concurso e licitação pública para forçar devedores a pagarem suas dívidas. As medidas já eram previstas em artigo do Código de Processo Civil desde 2015, mas foram questionadas em ação do PT por meio de uma ação direta de inconstitucionalidade. O partido argumentava que as penas sacrificam direitos fundamentais dos cidadãos. Os ministros do Supremo, no entanto, optaram por mantê-las por 10 votos a 1 em julgamento no dia 9 de fevereiro. Eles ponderam que as sanções não podem alcançar sobre direitos fundamentais e devem observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Entendo que muda. O que decidiu o STF? O relator da ação, Luiz Fux, avaliou que a aplicação dessas penalidades pelo magistrado é um meio de fazer cumprir suas determinações e encontrar limites inerentes ao sistema em que elas se inserem. Ele acrescentou que a autorização representa o dever do magistrado de dar efetividade às decisões. Porém, ponderou que o juiz, ao aplicar as técnicas, deve observar os valores especificados no próprio ordenamento jurídico, para resguardar e promover a dignidade da pessoa humana. Todos os inadimplentes terão a CNH apreendida? Não. Caberá aos juízes analisar a ordem caso a caso, respeitando os direitos e deveres do devedor, ao entendimento de que só poderá a CNH devedor cuja dívida já esteja na justiça e todos os recursos para quitar esse débito tenham sido utilizados. Segundo a advogada Caroline Turban Natpan, que representou a Associação Brasileira de Magistrados do Trabalho no processo, a regra geral continua sendo que a execução judicial deve se dar de forma menos gravosa possível ao devedor. Abre aspas. Se houver um jeito menos grave de cobrar, ele deve ser adotado. Fecha aspas, disse ela. Como era antes da decisão do STF? As medidas eram previstas pelo Código de Processo Civil, mas alguns tribunais tinham dúvida na hora de aplicá-las, provocando insegurança jurídica do tema. Segundo a advogada, devedores recorriam ou entravam com mandato de segurança contra a pena e muitas vezes conseguiam reverter. Agora o Supremo bateu o martelo para dizer que pode sim, desde que mostre uma medida eficiente e razoável no caso. Quais seriam as exceções? Segundo o ministro Luiz Fux, não é constitucional a aplicação das medidas ao devedor que dependa da utilização do veículo para trabalhar. Também ponderou a proibição de participação em concurso público do executado, que estava em condições financeiras limitadas, investe tempo na esperança de aprovação no certame e posse em cargo capaz de transportá-lo a patamar remuneratório teoricamente apto a garantir que honre seus compromissos. Como ficou o caso dos devedores de pensão alimentícia? O único ministro do STF que votou contrário à decisão, Edson Fachin, defendeu que o devedor não pode sofrer sanção que restrinja sua liberdade ou seus direitos fundamentais em razão da não quitação da dívida. Porém, concordou com o restante dos colegas da Corte sobre os devedores de alimentos. Nesse caso, as medidas devem ser aplicadas por serem verbas destinadas à subsistência de uma pessoa, como no caso de pagamento de pensão alimentícia. Quem foi contra? Além do PT, que entrou com a ação,
No STF, a Associação Brasileira de Direito Processual se manifestou contra as normas, por entender que em ações pecuniárias as medidas ferem o direito patrimonial. Para o presidente do grupo, Antônio Carvalho, o Supremo também deixou em aberto a possibilidade de controle de decisões impostas, quando disse que a verificação de abuso depende da avaliação de casos concretos. Abre aspas, entendemos que há um equívoco nessa decisão, por conta da violação de inúmeros direitos fundamentais, e elas serão objetos do recurso cabível em breve, fecha aspas, afirmou ele. Se você gostou desse conteúdo, inscreva-se, dê o like, comente e compartilhe. Deus abençoe a todos. Grande abraço da família do professor Walter Júnior.